Quem é você para entender esse tipo de coisa tão profunda? Qual é o sexo dos anjos? Faz sentido ficar perguntando essas coisas? Né? Será que vai ter casamento na terra? E não explica isso em detalhes. Uma passagem só, ele vai te tocar um pouquinho no assunto só e deu. Né? Casa agora, Maria. Né? Tenha sua família feliz. Né? E eu creio que no céu nós vamos ter nossa família também. Né? Vamos ter. Mas algumas adaptações eu gostaria de fazer também. Deus é justo, Deus é sábio, eu deixo com ele essas coisas. Agora tem gente que fica preocupada com isso, deixa a Bíblia de lado e fica preocupado com especulações, para as quais não há respostas. Não é sábio isso. Né? Qual foi o sinal que colocaram sobre Caim? Qual será? Está revelado isso? Não, deixa quieto. Deus põe um sinal. Um dia você vai saber qual foi. Né? Tomé não se perdia tempo essas coisas aqui, viu? Tomé fazia perguntas inteligentes. A mais inteligente delas ele fez: o que eu faço para ser salvo? Qual o caminho certo? Qual o caminho que leva à verdade absoluta? É esse? É esse? Tomé seria a primeira pessoa a se levantar contra uma ideia corrente aí que diz: todos os caminhos levam a Deus. Concorda com isso? Eu não. Tem caminhos tão diferentes. Um coloca um ser humano como mediador, a Bíblia diz que é Deus. O outro apresenta isso, o outro apresenta aquilo, né? Muçulmanos, budistas, reencarnação, ressurreição. Como que todos levam a Deus? Não levam. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Isso é satânico. O diabo quer pegar um caminho que é único e dividir e multiplicá-lo para confundir as pessoas. Claro que há pessoas sinceras em todos os caminhos. E um dia Deus vai chamá-las e haverá um só rebanho e um só pastor em torno da verdade. Isso é bíblico, né? Mas o fato de serem sinceras lá não torna o lá verdadeiro, o caminho verdadeiro. O caminho é Cristo e a sua palavra, né? E Tomé queria saber e soube o caminho é Jesus. Terceira e penúltima lição: Tomé era um homem que desejava ir à fonte, né? Ele queria por si próprio ver as evidências, e a mais positiva delas, a visão e o tato. Era um cientista quase, né? Ele queria ver, queria experimentar, queria tocar, e sabe, ele queria ver de perto, né? Paulo mesmo elogiou pessoas que tinham esse mesmo procedimento, os bereanos, quando diz assim: estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, Paulo pregou, mas é só porque Paulo pregou para aceitar? Ele é um servo de Deus, mas eu quero ver nas escrituras. O padre, o pastor, o bispo pregaram tal coisa, mas só porque eles falaram eu vou aceitar? A Bíblia é a regra de fé. Os bereanos faziam assim. E Tomé também tinha assim, essa disposição. Eu quero ver por mim mesmo, quero ir à fonte. Não aceite tudo que você ouve por aí. Aliás, não aceite nem o que eu estou falando dessa fonte. Nesse bom sentido. Veja na sua vida. Investigue por você mesmo. É assim. Ele pregou corretamente, está na palavra de Deus. Não sejamos apenas assim, pessoas que aceitam tudo como esponjas, né? Absorvem, mas não criticam, não investigam. Amanhã você verá isso também, especialmente à tarde. Nós vamos ver como é importante nós duvidarmos das coisas que aparecem na mídia, que o mundo apresenta para nós como se fosse verdade, que pode minar nossa fé. Temos que ter filtros, critérios, e não há filtro melhor para nós do que a palavra de Deus. Mas você conhece a palavra para usar como filtro? Os bereanos estudavam quanto tempo? Todos os dias as escrituras. O diabo tem criado muitas coisas para nos distrair a mente. Você verá isso amanhã. Para impedir que sejamos bereanos, para impedir que todos os dias tenhamos tempo para a Bíblia. Eu não tenho tempo, mas se for ver bem, né? Espremer bem o tempo, você tem tempo. Você consegue assistir futebol, você consegue assistir um filme, você consegue gastar tanto tempo na internet, depois talvez sem sentido ali. Como não tem tempo? Temos que ter tempo para aquilo que é importante. E a Bíblia é a coisa mais importante nessa vida. Né? Amanhã vamos tocar mais nesse assunto. De manhã também. Amanhã de manhã eu quero falar sobre, eu vou usar como ilustração um filme que fez muito sucesso aí, Avatar. O título é Avatar e a Saudade do Céu. Quais são os avatares que o diabo tem criado para nos desviar o foco
foco do céu e colocar as cabeças só nesse mundo. Venha amanhã de manhã. Hoje de manhã, já é sábado. Venha de manhã que você vai poder ouvir esse tema. E à tarde, então, aí sim, já nos bastidores da mídia. Mas eu queria primeiro ensinar o povo aqui a ser cético. É o meu primeiro objetivo desse. E usar Tomé como nossa inspiração nesse ponto. E quarta lição que vem de Tomé. Era um homem de perguntas de profundas declarações de fé. Quando ele viu Jesus, bastou apenas ver Jesus. Diz a Bíblia que ele se prostrou e fez uma das maiores declarações com respeito à divindade de Cristo. Talvez uma das passagens mais claras que dizem que Jesus é Deus. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, ele teria feito como o anjo Gabriel fez com João no Apocalipse. Quando João viu Gabriel, João se prostrou. Gabriel fez o quê? Levanta, que eu também sou um cego como você. Jesus falou para Tomé levantar? Não. Não está escrito isso. Ele aceitou a adoração porque ele é Deus. Se Jesus não fosse Deus, primeiro, ele teria ressuscitado. Segundo, ele seria um louco de dizer que é Deus e aceitar que adorasse a ele. Eu não seguiria Jesus se ele não fosse Deus. Aliás, a minha incoerência, algumas pessoas dizem assim: eu creio em Jesus que ele foi um sábio, que ele foi um filósofo, mas Deus não. Então, meu Deus, você está no caminho errado. Como que um filósofo sábio diria eu sou Deus? Como que um filósofo sábio diria antes que Abraão existisse eu sou? Seria um maluco, totalmente maluco. Tudo menos o sábio. Portanto, só temos duas alternativas: ou consideramos Jesus lunático, ou o aceitamos como ele de fato é Deus. Meio termo não dá. Tomé se diz. E Tomé diz, realmente em palavras que são até hoje profundas, e declaram a divindade de Cristo: meu Senhor e meu Deus. Deus feito homem, Deus ressurreto. Muito bem, então, para nós ficarmos com esse pensamento, Michael Green: fé não é acreditar sem provas, é confiar sem reservas. Confiança em um Deus que se mostrou digno dessa confiança. Então veja, você não tem provas para tudo, mas você confia, porque Deus já se mostrou digno de confiança. Não é verdade? Tudo que Deus fez em sua vida, Ele fará, e tem feito, né? Já é suficiente para você ter certeza de que Deus é confiável. O que nós temos que fazer é orar como aquele homem que chegou a Jesus e disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Todos aqui cremos, mas acho que todos aqui também carecemos de fé, de um pouco mais de fé, de confiança nesse Deus maravilhoso, esse Deus que já nos deu evidências mais que suficientes de que nos ama e que quer nosso bem. Quantos aqui essa noite querem dizer: Senhor, eu creio, mas eu quero que tu aumentes a minha fé? Eu também quero. Vamos orar então, pedindo que Deus aumente nossa fé, que Deus nos ajude a ser céticos quando necessário, mas crentes o suficiente também quando necessário. Oremos. Pai querido, nosso bondoso Deus, nós agradecemos porque em Tua palavra, na natureza, encontramos evidências mais que suficientes para depositar nossa fé em Ti. Obrigado, Senhor, porque apesar de nossas falhas, de nossa incredulidade muitas vezes, Tu te revelas a nós de muitas maneiras e nos mostras que vale a pena seguir o Teu caminho e confiar em Ti, Senhor. Ainda que tenhamos que esperar um pouco mais nesse mundo, esperamos que realmente essa espera seja breve, mas possamos ter a fé necessária para aguardar pacientes, com perseverança, a Tua vinda. Obrigado pelas lições que pudemos extrair da vida de Tomé, esse Teu discípulo. Que como ele possamos também ter fé, mas duvidar das coisas que precisam ser colocadas à prova, para que tenhamos uma fé realmente bem estabelecida, segura nas coisas certas. Abençoa-nos neste sábado, traz-nos de volta aqui pela manhã e à tarde também, para termos mais um encontro contigo. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que Deus nos conceda neste sábado bem feliz. E eu espero ver-nos de novo aqui de manhã.
com eles, pôs-se no meio deles e disse de novo: que paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste e creste, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Quem são esses que são bem-aventurados? Nós. Eu nunca vi Jesus assim face a face. Já o senti, falo com ele todos os dias, mas ainda aguardo o dia de poder vê-lo face a face, abraçá-lo. Mas eu fico feliz de saber que eu sou bem-aventurado, porque eu creio sem crer. Nós somos bem-aventurados, estamos aqui nessa noite. Então veja que interessante. O curioso é que Tomé podia ter aceitado o testemunho dos seus amigos, como eu já disse, né? Mas ele quis dizer por si mesmo, e eu não acho que isso seja errado. Talvez alguns aqui estejam na igreja porque os pais nasceram na igreja, no seu caso, não? Mas por que você não pode querer ter a sua experiência? Ah, meu papai tem a experiência dele, ele se converteu, minha mãe também, mas e você? Tem a sua? E vocês têm a sua? Só porque os pais são adventistas? Não, eu quero ter a minha experiência. Talvez você fique feliz, eu também fico quando vem aqui na frente dar um testemunho, né? Que Jesus falou comigo e tocou meu coração. Ah, bonito ouvir isso. Mas eu também quero sentir. Não é só para ele. Eu quero ter minha experiência com Deus. Tem algo de mal nisso? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Tomé também queria ver, queria passar pela experiência que seus amigos tinham passado, de ver Jesus ali diante deles, ressuscitado. E aí, 8 dias depois, Jesus aparece. Por que ele esperou tanto tempo, Jesus? Tomé estava aflito, estava amargurado. Ellen White diz que ele estava, nesses 8 dias, ele ficou alimentando sentimentos ruins. A vaidade dele foi quebrada, porque ele pensou assim: por que só para eles, para mim não? Porque eles são melhores que eu. Vai dizer que não acontece na igreja de Jesus também. Especialmente no fim do ano, quando tem comissão de nomeação. Por que esse irmão foi eleito e eu não fui? Por que ele pode e eu não posso? É humano isso, né? Mas não precisa ser assim. Tomé ficou uma semana ali alimentando pensamentos ruins, né? De incredulidade, de dúvida, de amargura. E eu não sei por que às vezes Deus espera. Todos aqui eu acho que tem uma experiência desse tipo, de ter pedido algo para Deus e Deus não ter dado a resposta, ou ter demorado um monte de tempo. Só lá na frente ele dá a resposta: puxa, agora que ele deu. Eu tinha até esquecido, mas Deus não esquece. Eu sei de uma coisa, irmãos: quando Deus espera, ele tem um bom motivo, mas ele não está alheio, não está distante. Ele sabe o motivo. Ele podia aparecer para Tomé no mesmo dia, podia aparecer no dia seguinte, podia, mas eu não sei porque Jesus esperou por uma semana, mais ainda, 8 dias, para aparecer para Tomé. Quando Deus espera, ele tem um motivo. Alguns pensam: mas por que Jesus não voltou ainda? Nós estamos em 2011. Eu esperava que ele voltaria em 2001, em 99. Você não veio, mas alguns, né? Eu esperava até antes disso. Assim que me converti em 91, eu já esperava que Jesus ia voltar em 95. Passou, já faz tempo. Mas eu não perdi a fé. Para onde que eu vou? Se eu sair desse caminho, como diz o mineiro, né? Pronto eu vou. Diz que o mineiro fala assim, né? Dom que eu vim, não contou, e pronto eu vou, né? Mineiro ajuda a juntar tudo. Não tem para onde ir, irmãos. Jesus disse que vai voltar. Pode parecer que esteja demorando, mas ele prometeu que vai voltar. E eu não vou deixar de crer nisso, porque ele é digno de toda a confiança. Pode parecer que está havendo um atraso, mas para Deus não há atraso. Ele sabe a hora certa. Tomé, no segundo dia, deve ter pensado: mas por que para mim não? Terceiro dia, Jesus não aparece para mim. Quarto dia, onde está Deus na minha vida? Valeu a pena todo esse sacrifício que eu fiz para seguir o mestre? Quinto dia, cadê o cumprimento da promessa? Sexto dia, nada. Sétimo, nada. Oitavo, lá está Tomé. Jesus aparece de novo e dá a impressão pelo relato que apareceu especialmente para ele. Porque ele diz: paz seja convosco. E se vira para Tomé e diz: o que você queria mesmo, Tomé? Tocar. Vem cá então. Não é o que você queria? Vem cá, meu irmão.
filho. E a Bíblia não diz que Tomé tocou, só diz que ele se prostrou e disse: meu Senhor e meu Deus. Não se nem esqueceu de tocar. Ele viu. 8 dias depois ele viu Jesus diante de si. Jesus enalteceu aqueles que, embora não venham, não possam ver, mas creem. Só que ele nunca disse: Tomé, benditos os que não veem e creem, malditos os que querem ver. Falou isso? Não está na Bíblia isso. Ele não repreendeu Tomé porque ele quis ver. Ele não repreendeu Tomé por ser cético, por querer ter sua experiência. Ele disse: não seja incrédulo, creia. Mas não disse: por que você quis tocar? Por que você quis ver com os próprios olhos? Por quê? Não, porque Jesus sabe que nós somos ilimitados, que nós precisamos de coisas assim para crer. E Ele dá, na medida das nossas necessidades. 4 lições para a gente encerrar, que podemos extrair da vida de Tomé, desse homem que é tido como vacilante, covarde e incrédulo. Primeiro, Tomé é um homem de decisão. Sabe uma ocasião em que, em João 11, nós vamos falar da ressurreição de Lázaro, resumindo a história, Jesus recebe um recado de Betânia dizendo assim: vem aqui curar seu amigo Lázaro, ele está doente. E Jesus não vai, né? Quando Jesus espera, ele tem um motivo, ele tem um plano. Jesus não foi. Estranhamente, Lázaro, um dos melhores amigos de Cristo aqui na terra, e Jesus não foi curado. Esperou, continuou fazendo sua obra ali, de repente foi dito: olha, morreu, não vai mais fazer nada agora eu vou. Jesus é estranho, às vezes, para nós. Ele é soberano, ele faz a coisa certa. Eles queriam uma cura, Jesus deu muito mais do que uma cura. Deu o quê? Uma ressurreição. Se ele só curasse, alguns diriam: ah, isso foi placebo. Isso aí, ele dormiu e melhorou. Ou ele viu Jesus ficou alegre, endorfina, curou. Mas o que Jesus fez não tinha explicação. Já cheirava mal, apodreceu mesmo. Jesus queria isso. E aí Jesus cura, não a doença, mas traz o homem da morte. Imagina a fé daqueles homens e mulheres, como não foi reforçada por isso. Eles queriam uma cura, mas tiveram uma ressurreição. E aí puderam ver ali que esse só pode ser Deus mesmo, o Filho de Deus. Agora, quando chega o recado de que ele estava morto, os discípulos disseram assim: Senhor, não vamos não para lá, querem matar o Senhor lá. Jesus: mas eu vou lá. Aí, sabe, alguém disse assim: se é para morrer com ele, vamos nós também. Se ele vai morrer, vamos morrer junto com ele. Sabe quem disse isso? Tomé. Covarde? Você acha? Se é para morrer, vamos morrer com ele. Vamos morrer com ele. Foi Tomé, adiantado, sem fé, né? Segundo, Tomé é um homem de perguntas inteligentes. Lá na ceia final, a última ceia, Jesus estava ali se despedindo. Os discípulos não estavam entendendo muita coisa, mas estavam percebendo um clima pesado, triste, de despedida. E aí, naquele clima pesado, Jesus diz uma das promessas mais lindas da Bíblia para eles. Você conhece muito bem, não é? Vamos ler juntos, para relembrar? Vamos lá, 1, 2, 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Em seguida, Jesus diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Sabe na sala de aula, quando o professor fala, explica algo meio complicado e o pessoal não quer perguntar com vergonha? Não quer perguntar. Ninguém entendeu nada. Até que alguém levanta o braço e você diz: alguém vai perguntar. Você já sabe o caminho para onde eu vou? Sim. Alguém sabe? Eu não sei. Quem é? Pergunta alguém. Aí um levanta a mão. Sabe quem foi? Tomé. Tomé. Senhor, ele pergunta: não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha que pergunta, irmãos. Essa pergunta que nos palavras é: Senhor, como que nós podemos ser salvos?
Qual o caminho para chegar lá, no céu? Tem pergunta mais importante que essa na vida? Fala sério. Tem alguma pergunta mais importante do que essa? Como fazer? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Se tiver, me fala, porque eu não sei o que pode ser mais importante que a eternidade. Tudo aqui na Terra, por mais importante que seja, vai passar. Posses, diplomas, né? Até a vida, vai. Mas a vida eterna fica para sempre. Portanto, isso é o mais importante. Jesus disse: acumular tesouros do céu. É justamente por isso, né? Invista na eternidade, porque é lá que você vai morar para sempre. Aqui vai passar. Não invista só aqui. Viva aqui bem, com a sua família e tal, mas não se esqueça, é para lá que você vai. E Tomé faz a pergunta mais importante da humanidade: qual o caminho, Senhor? Nós queremos ir também. Sabe, hoje em dia tem gente que se perde com tantas perguntas sem sentido. E se não fosse Tomé ter feito aquela pergunta importante e inteligente, não haveria talvez essa resposta. Olha que lindo. Tomé e meus queridos discípulos. Ele responde: eu sou o caminho. Olha que lindo. Porque Tomé perguntou, veio essa resposta: eu sou o caminho. Não precisa ir longe, filho. Vem a mim, disse Jesus. Eu sou o caminho. Graças a Tomé, que lhe perguntou a Jesus. Sabe, alguns perguntam assim, né? Qual a natureza do Espírito Santo? Se preocupa tanto com isso. Ele tem olhos, tem braços, tem perna. Não basta estar revelado. É uma pessoa, é Deus. Bom, mais que isso é especulação. Quem é você para entender esse tipo de coisa tão profunda? Qual é o sexo dos anjos? Faz assim. Anthony Flew viveu a vida toda como ateu. Não só ateu, o mais famoso ateu filósofo do século XX, mas morreu como cristão. Foi demais. Porque ele resolveu seguir a verdade, custasse o que custasse. Foi até o fim como cético, perguntando: será que eu estou certo ou estou errado? E no livro dele, se alguém não leu, leia, vale a pena. O lado interessante para você fazer contato com o ateu é que o livro dele não fala quase em Bíblia. Ele mostra pela filosofia por que se tornou um cristão, ou pelo menos por que passou a crer em Deus. Então, se você chegar a comprar um ateu que não aceita a Bíblia, ofereça esse livro aí, ó. Então está escrito aqui. Aqui não fala em Bíblia. Aqui mostra um ateu que seguiu as evidências e encontrou a Deus pela filosofia. E ele conta o seguinte na página 154. Ele é o Flew. Minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Está vendo? Não foi pela fé, não foi pela Bíblia, ele usou a razão. Quem nos deu a razão? Quem? Deus. Portanto, a razão pode nos levar a Deus, se formos sinceros. É um instrumento que Deus nos deu. Só não chega lá quem se bloqueia. Eu não aceito. Então, mas ele não se bloqueou, né? Seguiu o argumento até onde ele me levou. E ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Quem é esse ser? A Deus bíblico. E ele chegou até ele pela razão. Dois argumentos principais que convenceram e converteram o Anthony Flew. O primeiro deles é chamado argumento cosmológico, ou seja, tudo que teve um começo deve ter uma causa. O universo teve um começo. Os cientistas dizem isso também. Então ele teve que ter uma causa poderosa, inteligente, porque planejou, não apenas trouxe a existência do universo, mas é um universo que funciona. As estrelas, os planetas, tudo funciona perfeitamente. Então, além de ser uma causa poderosa, é inteligente. E é pessoal, porque ela escolheu criar. Somente pessoas escolhem. Então, uma causa poderosa, inteligente e pessoal só pode ser quem? O Deus da Bíblia. E ele viu, ao pensar nessas coisas do universo, na perfeição das leis da física, no equilíbrio, né, que há no universo, ele disse: não consigo mais ser ateu. Mas houve um segundo argumento ainda mais poderoso que levou o Anthony Flew a se converter. Quando ele pensou na complexidade da vida, que é ainda mais complexa do que o próprio universo. Ao pensar no DNA, ao pensar na bioquímica do corpo humano, ele diz: não dá para isso ser fruto do acaso. Não tem como. O DNA é informação pura e muita informação específica.
Como que eu posso conceber a ideia, pessoal, de que informação pudesse surgir do nada? Por exemplo, se eu dissesse assim para vocês, esse computador que está aqui na minha frente, os programas que há nele surgiram de instruções de uma fábrica de componentes eletrônicos. Você aceitaria isso? Jamais. A gente sabe que informação tem que ser adicionada. Por que ele funciona? Porque alguém inteligente projetou, adicionou informações e ele funciona com essas informações. Da mesma forma, só que de um nível de complexidade muito maior, o nosso DNA, o genoma humano, funciona com informações. Quem foi a fonte informante? Alguém muito mais inteligente do que nós próprios, porque ele nos criou, Deus. Devido a esses dois argumentos, basicamente, a complexidade do universo e da vida, Anthony Flew deixou de ser ateu. Ele foi um bom cético, seguiu as evidências até o fim e pagou um alto preço por isso. Que preço? Gente, uma carreira de uma vida toda. Ele tinha escrito vários livros antes, livros que até hoje são lidos nas universidades, defendendo o ateísmo. Mas assim, gerações de alunos que ele formou em filosofia, agora ele diz: eu sou um crente. Já pensaram? Alguns devem estar ficando louco. Pirata? Está velhinho. Agora, leia o livro dele. Uma pessoa pirata não escreve um livro como escreveu. Tem que estar bem lúcido, não é? Quer dizer, quando as pessoas não conseguem rebater o argumento, rebatem a pessoa. Isso é ataque pessoal, né? É argumento contra a pessoa. Anthony Flew. Muito bem. Na Bíblia encontramos também um cético sincero. E eu quero agora, no restante dessa minha palestra, desfazer uma injustiça histórica. Chamam esse homem de o discípulo incrédulo. Quem é? Tomé. Eu quero provar que ele não era incrédulo. Ele foi cético, isso sim, mas um bom cético. Um cético sincero. Não incrédulo, jamais. Pelo menos não na concepção que nós temos hoje, né? Então veja, Tomé era um dos 12 discípulos. Ele é mencionado 11 vezes no Novo Testamento, mas os mais famosos, né? Não está ali entre João, Pedro e Tiago. Era um dos 12, mas não tão famoso. A palavra Tomé significa gêmeo. O nome dele era Gêmeo. Curioso? Agora, ele é tido como medroso, incrédulo. Eu acho que isso não é justo. E quero mostrar para vocês por que eu acho isso. O dia da ressurreição, como vocês sabem, foi marcado por emoções muito intensas, né? Os discípulos não sabiam o que estava acontecendo. Jesus, o mestre, tinha morrido. Para onde eles iriam agora? E no fim da tarde, os discípulos estavam lá numa casa, trancados, porta trancada, porque eles não criam na ressurreição de Cristo e estavam com medo de ser presos também, como cúmplices de Jesus. Até que, em dado momento, vamos ver a Bíblia, o que acontece? Abra a Bíblia em João, capítulo 20. Vamos deixar que o apóstolo João conte para nós a história do que aconteceu naquele dia triste. Ali, quando os discípulos estavam trancados, morrendo de medo dos líderes judaicos. João capítulo 20, vamos ler dos versos 19 a 25 agora. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, portanto era um domingo, né? Estavam trancados não para celebrar o culto, mas com medo de ser mortos. O primeiro dia da semana, estava aqui, verso 19: trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai enviou, eu também os envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava entre eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos:
vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olhe para cá agora, não leio o resto da história, nós vamos ler depois, daqui a pouquinho. Tomé impôs uma condição, né? Ele não falou, não vou crer de jeito nenhum. O que ele disse? Se eu não vir e não tocar, eu não vou crer. Ele era cético. Queria evidências. Ele não estava entre os 11 ou 10, Judas já tinha se enforcado. Ele não estava ali entre os 11 naquele momento, entre os 10 que ficaram no cenáculo, né? Eles viram, mas eu não vi. Eu também quero ver. Ele podia aceitar o testemunho dos seus amigos? Podia. Mas que mal existe em você querer ver com os próprios olhos? Eu não vejo isso como uma coisa totalmente negativa, né? Mas antes disso, vamos tirar algumas lições dessa passagem aqui, desses textos que nós acabamos de ler. Primeiro, as portas estavam trancadas e Jesus aparece entre eles. Portanto, não há obstáculo que impeça Jesus de estar com aqueles a quem ele ama. Isso é algo muito confortador. A Bíblia diz, Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade, nem nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nem o seu pecado. O pecado distancia você de Deus, não Deus de você. Você se arrepende, Deus está com você. Na verdade, Deus é que faz você se arrepender. Você tem que confessar e pedir: Senhor, muda meu coração. E Deus quebra essa porta, com essa pedra chamada pecado. Nem a incredulidade é porta grossa o bastante para impedir que Deus alcance uma pessoa. Não há porta que impeça Jesus de estar com seus filhos. Nada. Onde você estiver, Deus está com você. Segunda lição. Ele aparece entre os discípulos e diz o que? A primeira frase de Cristo: paz seja com vocês. Como Jesus tem paz? Se eles estão nos perseguindo, se o Senhor morreu, mas eu estou vivo, não estou? Onde Jesus está? Está ali a paz. O barco estava quase afundando. Jesus tranquilamente dormia lá com um travesseiro de pé de madeira, eu acho. Dormindo, cansado. Os discípulos estavam quase morrendo, de medo e literalmente. Acorda Jesus, ele diz ao mar: aquieta-te. Onde Jesus está, está a paz. Se você enfrenta uma tempestade na sua vida nesse momento, se você está lidando com alguma coisa difícil, não esqueça. Se você convidar Jesus para estar com você, ainda que caia tudo ao seu redor, Ele promete que a paz vai vir ao seu coração. Pode ser que na segunda-feira você vai enfrentar uma crise, uma dificuldade, uma luta, não sei. Pode ser que você esteja enfrentando uma crise conjugal, uma crise financeira. As crises existem nesse mundo, até a volta de Jesus vão existir. Mas Jesus, se está conosco, ali está a paz. Os discípulos estavam com medo, desesperados. Aparece Jesus e fala o quê? Paz seja com vocês. Eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. Não a paz do mundo, porque a paz do mundo é a ausência de problemas. A paz de Cristo é mesmo com problemas, sinto paz. Porque Ele caminha comigo. No vale da sombra da morte eu posso até caminhar com Ele, mas Ele vai comigo, me acompanha. Essa é a paz que o mundo não entende. Como você pode estar em paz, está desempregado? Mas eu estou em paz, porque eu tenho um Deus maravilhoso. Jesus está na minha vida, Ele traz a paz de que eu preciso. Se você não vive isso, não experimenta isso, busque Deus. Peça a Jesus a paz que Ele oferece. Ele dá a paz. Terceira lição: o Espírito Santo que Jesus envia nos dá alegria, esperança e coragem. Qual é a prova disso? A prova disso é que, ao Jesus soprar simbolicamente o seu Espírito sobre os discípulos, dali a poucos dias, o Pedro, que estava lá tremendo de medo, saiu para pregar na praça de Jerusalém. E 3.000 pessoas se converteram. João, que também estava morrendo de medo, saiu pregando o Evangelho com toda a coragem. E mais 5.000 se converteram depois. E o Pedro medroso aceitou ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Onde estava o medo agora? Não há medo quando o Espírito Santo está presente. Não há medo. O amor de Deus lança fora o medo.
Se Deus está presente, por que ter medo? Qual o tamanho do seu Deus? Olha o Deus que Anthony Flew descobriu, o Criador do universo, o Criador da vida. E você vai ter medo do que pode fazer mal? Nem a morte deve nos trazer medo, porque ela é passageira. Deus é maior que a morte, ele venceu a morte. Então, se Deus está presente, Deus, o Espírito Santo está conosco, nós temos alegria na tristeza, nós temos coragem mesmo tendo medo, nós temos esperança mesmo que tudo esteja escuro ao nosso redor. Mas como que eu posso ter alegria se o mundo é tão triste? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Não é você que opera isso, Deus opera em você. Quando vamos aprender isso? De que por nós mesmos não podemos nada. Não podemos ser santos, não podemos ser perfeitos em Cristo, não podemos ser vitoriosos, não podemos ser felizes. Mas quando Deus está presente, eu posso ser santo, eu posso ser feliz, eu posso ser perfeito em Cristo. Ainda que eu tenha muitas coisas para vencer, mas em Cristo eu posso ser perfeito. Lindo isso, né? Nós temos que entender isso, é tão fácil quanto difícil. Difícil porque temos que nos render, temos que parar de lutar. E fácil porque é Deus que faz isso, não somos nós que fazemos. Agora sim, vou deixar vocês lerem o fim da história comigo. Volte a João capítulo 20. Vamos ver o desenrolar dos fatos, ali nos versos 24 até 29. Nós deixamos o Tomé dizendo o que mesmo? Se eu não vir, se eu não tocar, eu não vou crer. É um bom cético, né? Aí o que diz aqui o relato? Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé, agora sim, com eles, estando as portas de novo trancadas, a igreja. Boa noite. Vontade do Jean fazer toda essa apresentação aqui. Podia entrar no assunto direto, nós somos da casa, né? Mas obrigado pelo carinho desta igreja, sempre é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Como ele disse, nós vamos tratar esse fim de semana basicamente sobre esse assunto da mídia, né? Os bastidores da mídia, como os meios de comunicação influenciam nossa mente. Mas isso vou deixar para amanhã. Eu resolvi hoje falar sobre um tema que também me me apaixona bastante, é a questão da fé, até porque eu já fui um darwinista, nunca fui exatamente um ateu, mas acho que se eu continuasse aquele caminho, eu acabava me tornando um agnóstico, por aí. E Deus me encontrou nessa fase de transição e me trouxe para conhecimento da sua palavra. Isso já faz quase 20 anos, e de lá para cá eu tenho me maravilhado cada vez mais com as evidências de que existe um Deus Criador e que nós podemos crer de todo o coração, porque não apenas é algo de sentimento, né? Nós temos evidências assim, bem concretas para fundamentar nossa fé. Talvez alguns estejam pensando, então por que esse título, né? Duvidar para crer? Eu quero nesse fim de semana, se eu puder deixar alguma coisa aqui, eu quero deixar entre vocês o bom ceticismo. Qual que é o bom ceticismo? É aquele que não aceita tudo o que vê, o que ouve, o que assiste, o que lê. Muitas vezes é se duvidar para ter a fé certa, porque as pessoas não duvidam, elas creem em qualquer coisa. Há dois perigos no mundo. Um deles é descrer de tudo. Isso é perigoso, porque vai que tem algo que vale a pena crer e você descarta tudo, né? Como dizem, né? Joga fora o bebê com a água suja do banho, né? É perigoso isso. E o outro perigo é crer em tudo. Por que você crê nisso? Porque meu pai me disse isso, eu aceito. Mas será que seu pai tinha razão? Por que você crê nisso? Porque a igreja fala, mas será que ele tem razão? Porque eu nasci nesse caminho e penso assim, mas será que você nasceu no caminho correto? 20 anos atrás eu tinha que me perguntar, será que eu sou certo? Eu pertencia a outra denominação religiosa, como disse a vocês, estava caminhando talvez para o agnosticismo e tive que parar e perguntar, será que eu estou certo? Será que pelo fato de ter nascido nesse caminho eu tenho razão? Onde está a verdade?
O Jama disse que nós vivemos hoje numa época de relativismo, e é bem isso mesmo. Alguns chamam de pós-modernismo. Dizem que não há mais verdades absolutas, a não ser essa. Já pensaram nisso? Se alguém perguntar para você, ou disser para você, amigo, você é crente? Sou. Você crê na Bíblia? Creio. Mas não existem verdades absolutas. Como é que você sai dessa? Pergunte para ele, e essa que você disse, é absoluta ou não é? Se ele disser, essa é, então existem verdades absolutas? Ah, não é. Então pode ser que existam, né? Porque o que você disse não é uma coisa absoluta. Então, quer dizer, as pessoas não param para pensar como elas se contradizem, né? Então veja, vamos começar pensando um pouquinho na diferença que há entre cético e incrédulo. Quantos acham que há diferença entre uma coisa e outra? Quantos acham? Só o senhor lá? E o senhor tem razão. Há diferença. Há pessoas que pensam que cético é sinônimo de incrédulo. Não é. Querem ver o pensamento que ajuda a gente a entender isso aí? Aqui, ó. Aya Judson disse: dúvida é uma pergunta sincera. Descrença é não querer ouvir a resposta. Tem diferença? Não tem. O cético é aquele que faz perguntas. Será que é assim mesmo? Será que é verdade? Será? Será? Mas ele quer encontrar respostas. O incrédulo, por mais que você ofereça boas respostas, ele não aceita. Nem todo ateu é exatamente incrédulo. Há muitos ateus que são céticos, estão buscando respostas. E se forem sinceros, Deus vai oferecer respostas. Mas há aqueles que são teimosos ou não são sinceros e não querem nem saber a resposta. Já decidiram, eu não creio que está acabado. Mesmo que você ofereça argumentos, não, mas não aceito, eu já decidi. Então ele é um fundamentalista. Ele é tão crente quanto alguns crentes que dizem que eu creio que está acabado. Ninguém muda o meu pensamento. Então há dois tipos de crentes: os crentes em Deus e os crentes em não Deus, digamos assim, né? E no meio do caminho estão os céticos, os agnósticos, o pessoal, alguns sinceros, que estão buscando respostas, né? Quem sabe essa noite eu esteja falando para algum desses. Ah, mas eu sou cristão. Mas quem disse que você vai viver até o fim da sua vida sem dúvidas? Eu tenho muitas dúvidas, mas as certezas que eu tenho são suficientes para eu crer em Deus, em Jesus Cristo como meu Salvador, e esperar a volta de Cristo para obter as respostas que eu não tenho hoje. Temos que ter essa condição, né? Colocar na balança o que eu tenho certeza que é maior do que eu tenho de dúvidas. Mas é claro que sim, então creia. E se você sair daqui, vai para onde? Não foi o que Pedro disse, senhores? Para onde iremos nós? Só tu tens palavras da vida eterna? Pense como seria a sua vida sem Deus. Seria melhor? Não temos onde, né? Então, veja, o ceticismo nem sempre é sinônimo de incredulidade. Há bons céticos, e eu quero mostrar essa noite que há um bom ceticismo. Por exemplo, esse homem aí, gosto muito desse autor, o Chesterton. Ele já morreu faz mais de 100 anos. Escreveu livros muito bons como esse aqui, Ortodoxia. Ele era ateu, mas um ateu sincero, que um dia encontrou a verdade. A verdade que diziam para ele que não existia. Ele encontrou. E ele escreveu o seguinte nesse livro, Ortodoxia: para responder ao cético arrogante, não adianta insistir que deixe de duvidar. Então não adianta você chegar, amigo, para de duvidar. Não adianta você falar isso para ele. O que tem que fazer? É melhor estimulá-lo a continuar a duvidar. Interessante, né? O caminho é o oposto. Para duvidar um pouco mais, para duvidar cada dia mais das coisas novas e loucas do universo. Até que, enfim, por alguma estranha iluminação, ele venha a duvidar de si próprio. Então, se você encontrar um bom cético por aí, não tente fazer um crédito, cara, porque talvez ele não aceite isso. Você pergunta assim: você é cético mesmo? Ele vai dizer: sou. Mas é mesmo? Como assim? Você é cético quanto ao seu ceticismo? Se ele não for, ele crê em alguma coisa. Ele crê que ele está certo, que ser cético é correto. Percebe? O cético de verdade vai chegar a duvidar de si próprio. Será que eu estou certo? Pode ser que Deus exista, então? Entendeu? Eu acho que como cristão eu sou mais cético às vezes do que eles. Porque eu duvido do evolucionismo. Porque eu duvido de que Deus não exista. Mas eu acho que existe, né? Então, o cético verdadeiro vai até o fim das suas perguntas.
Alguns céticos que eu conheço não vão até o fim. Eles perguntam. Quando chega num ponto, eles param. Qual ponto? O ceticismo tem razão. Mas pode estar errado. Então você não é cético. Diga isso para ele. Faça com que ele duvide cada vez mais, até de si próprio. Quem sabe nesse momento ele perceba que pode ser que ele esteja errado. Né? Muito bem. Há também o ceticismo positivo, que nos leva a rejeitar a falsidade. Alguns exemplos. Alguém já recebeu ou leu no passado de que um pesquisador chinês, Yang Wing-Sing, teria encontrado madeira lá no Ararat, 4.000 metros de altura, e que seria a Arca de Noé? Alguém leu isso aí no passado? Vocês acreditaram nisso? Eu fiquei para trás quando eu li. Cético. É bom ser cético. E não deu outra. Algum tempo depois, deixa eu voltar aqui, o fotógrafo da expedição não aguentou e confessou. O chinês aqui, o Xing, tinha levado madeira do Mar Morto lá para cima, escondeu, depois que ele descobriu. E não era arca coisa nenhuma. Gente, até agora não acharam a arca de Noé, mas isso aí é lenda que conta por aí. Está lá? Pode ser. Pode ser que Deus tenha preservado para o fim dos tempos, para convencer os últimos céticos sinceros. É possível. Mas até agora ninguém encontrou. Se está lá, está coberta por muita neve, gelo, né? É uma região muito difícil. Ali há guerrilheiros curdos, né? E eles não permitem que ninguém entre, eles matam as pessoas. Então, tudo que veio até agora é especulação, e essa aqui foi a mais recente. Se você acreditou, vale a pena ser um pouquinho cético. Né? Quantos aqui receberam por e-mail já essa foto? Boa parte que já receberam, né? E o e-mail vem dizendo assim: acharam os homens gigantes da Bíblia, né? Quem sabe era Adão, esse gigante aqui. Agora convenhamos, a foto é bem feita, né? A montagem é bem feita. Essa aqui, alguém recebeu? Eu também, um monte de vezes, eu sei que responder amigo. Não é por aí. Bom, sem a gente saber a origem dessa foto, pense um pouquinho. Segundo a revelação, Adão tinha mais ou menos quantos metros? 4 metros, né? Por aí, não, 4 metros. Olha o tamanho disso aqui. Só a cabeça dele já tem o tamanho de um homem. Então, 1 metro e... Vamos colocar 2 metros aqui para arredondar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Já não dá para aceitar, né? Isso aqui era um gigante mesmo, né? Não era bíblico. Mesmo esse aqui que a gente já mostrou, só a cabeça dele quase o tamanho de um homem. Então ele seria muito maior que 4 metros. Portanto, só de olhar a foto já dá para ver que era falso. Tempos depois, pesquisando, foi descoberto que isso aí foi um concurso de Photoshop. Aquele programinha que é usado para fazer montagens fotográficas, né? Que os designers usam. Foi uma boa montagem, tanto é que ele tirou o primeiro lugar no concurso. Mas alguns cristãos mal informados começaram a espalhar isso e dizendo: os gigantes da Bíblia, não provado, né? Aí quando descobrem o erro, o que acontece? É pior. Aí os ateus dizem: tá vendo? Vocês são fabricantes de falsas evidências. Não espalhe essas coisas sem ter certeza. Seja um bom cético, né? Esse camarada aqui também já incomodou bastante. Já receberam um e-mail que diz assim que encontraram as rodas dos carros do faraó lá no fundo do Mar Vermelho? Pois é, foi esse e-mail que posa de arqueólogo, mas era de enfermeiro, não era arqueólogo. Já morreu. Infelizmente era um ex-adventista. Depois ficou meio pirado e começou a fazer essas pesquisas doidas por aí e espalhar falsas evidências. Até que, graças a Deus, arqueólogos adventistas também foram lá pesquisar no Mar Morto e descobriram as tais rodas do carro de faraó. Sabe o que eram? Escotilhas de navios que tinham afundado no Mar Vermelho. Ainda bem que nossos irmãos sentiram aquele ali que tinha ficado pirado, né? Então, ceticismo bom é isso aí. Recebeu o e-mail? Veja no e-mail onde está a fonte. Qual a universidade que fez a pesquisa? Qual o pesquisador que assina essa pesquisa? Onde foi publicado o artigo? Se não houver essas fontes, pé atrás. Cuidado. Se houver, vá atrás. Se preciso, ligue lá para Harvard. Escuta. É inglês, né? Escuta. Pesquisador tal, ele é daí? Não, conheceu ninguém.
Vá atrás antes de espalhar essas coisas. Tá? Então, também há o ceticismo positivo que nos leva a buscar a verdade, leve aonde levar. Você estaria disposto a ir até o fim na busca pela verdade? Já pensou nisso? Até que ponto você estaria disposto a ir para saber que está seguindo a verdade? Para mim custou caro quando eu me tornei adventista. Não foi fácil. Um dia, não sei se aconteceu isso aqui, mas já? Meu testemunho? Você perdeu emprego, eu perdi influência, né? Família. Tomar a cruz de Cristo e seguir não é fácil. Até que ponto você está disposto a seguir a verdade? A Bíblia, a palavra de Deus, Jesus Cristo, né? O bom ceticismo nos leva a seguir a verdade, leve aonde levar. Deixa eu lhes dar um exemplo aqui de alguém que seguiu a verdade, a levasse aonde levasse. Anthony Flew morreu ano passado. Foi considerado o maior ateu, filósofo ateu do século XX. Maior filósofo ateu do século XX. Só que no fim da vida ele começou a repensar suas convicções e escreveu o último livro, que foi o legado dele. Título: Um ateu garante, Deus existe. Amém? Anthony Flew viveu a vida toda como ateu. Não só ateu, o mais famoso ateu filósofo do século XX.